Bem, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais uma aula em nosso catecismo. Dessa vez, vamos para a nossa aula de número 19. Semana passada aprendemos, na aula 18, sobre o Santo Batismo, tá bom? Podemos refletir bem ali nas perguntas e respostas de nosso catecismo. Mas agora vamos avançar para o segundo sacramento que o Senhor nos deu, tá bom? Que é a Santa Ceia. E vale muito a pena, já de início, termos uma pequena introdução sobre a importância desse assunto. Tendo em vista que este é um tema, ou um dogma e doutrina, no caso, não é? Que é um verdadeiro divisor de águas na cristandade. Porque temos vários conceitos de Santa Ceia, ou de presença de Cristo na ceia, que vale a pena termos uma pequena introdução, um pequeno conhecimento, digamos assim, para sabermos muito bem do que se trata e o porquê é tão importante para nós e por que nós não abrimos mão, não é, do conceito que nós temos como reformados, tá bom? Então, começando pela questão do debate da diferença que nós temos então nos conceitos de Santa Ceia, podemos pensar no catolicismo romano, tá? Eu não sei se a Igreja Ortodoxa também é exatamente assim, eu vou dar uma olhadinha na doutrina da ceia deles, mas deve ser alguma coisa muito parecida, mas é a ideia da transubstanciação. Então grave essa palavrinha. Transubstanciação
É o conceito de Eucaristia ou de Santa Ceia dos católicos romanos, tá bom? Ou seja, a ideia de transubstanciação, né, é de transformação da substância. Então, na fé católica romana, eles realmente confiam, eles creem que pão e vinho transformam-se literalmente em corpo e sangue de Cristo, tá bom? Esse é o entendimento que o católico romano tem, certo? Essa é a convicção. Ainda que isso não possa ser demonstrado, não é, no próprio acidente em si, ou seja, na própria substância, você não consegue ver a forma, não é, digamos assim, o pão, você não consegue notar essa transformação de fato no pão ou no vinho, mas a fé católica romana é essa, não é? Que mesmo que não haja uma transformação literal nos elementos, para eles há uma transformação sim na substância. Então esse é o conceito de transubstanciação. Passando um pouquinho adiante, temos o conceito luterano, não é, de Santa Ceia, de presença de Cristo na ceia, que é o conceito conhecido como consubstanciação. É um conceito bem filosófico, na verdade. Então a ideia não é que elementos se transformam no corpo e sangue de Cristo, mas que Cristo está presente na ceia, não é, nos elementos, ou com os elementos, tá bom? Então, se tiver algum luterano aí que queira explicar até melhor esse assunto, pode ficar à vontade aqui, tá bom? Para escrever, eu até faço um vídeo e leio o que você escrever. É importante isso, tá bom? Mas geralmente o conceito é esse, tá? Então não há um distanciamento tão radical do conceito católico romano, tá bom? Mas temos um outro conceito protestante que é radical, não é? É o extremo oposto, digamos assim, que é o pensamento de Zwinglio, tá bom? Então, quando pensamos em Ulrico Zwinglio, que era também um clérigo romano, não é, um suíço, na cidade de Zurique, ele tinha um pensamento que era completamente oposto. Inclusive, ele divergiu com Lutero, não é? Depois eu vou colocar aqui o link para vocês, né, de um site que mostra ali um pouquinho do colóquio de Marburgo, onde temos vários reformadores juntos ali em uma reunião. Não é? E aqueles que levaram a reunião ao ponto do debate, né, foi justamente Lutero e Ulrico Zwinglio, dois clérigos romanos, mas que tinham pensamentos totalmente diferentes. Eles já eram protestantes ali, mas tiveram a mesma origem nesse sentido na Igreja Católica Romana, não é? E eles divergiram completamente do conceito de Santa Ceia. Lutero com a ideia de consubstanciação, dando ênfase, isto é o meu corpo, e Zwinglio dizendo, não é, que não, é apenas algo simbólico, ou seja, a ceia só é um memorial e nada mais do que isso. Então se esvazia, não é, o entendimento de repente, a presença de Cristo na ceia. Não, é só um memorial, tá certo? Então temos do lado, de um lado, o pensamento católico romano, transubstanciação, luterano, consubstanciação, e o extremo oposto, não é, apenas o memorial, apenas algo simbólico, certo? E no meio, digamos assim, onde nós temos ali um ponto de maior equilíbrio, e eu penso que é a visão mais coerente, é a visão, o pensamento de Calvino, que é o nosso pensamento como reformados, que é a ideia da presença mística de Cristo na ceia. Então, nós, como reformados, não desprezamos o que Cristo disse, não é? Que isto é o meu corpo. Não desprezamos o fato de que ele prometeu que estaria presente conosco. Não. Então, para nós reformados, sim, de fato, Cristo está presente na hora da ceia. A questão é como ele está presente, de que forma isso acontece. Será que é com os elementos se transformando em corpo e sangue? Ou então ele estando nos elementos? Não. Nosso entendimento é que ele está presente, sim, alimenta o seu povo, mas ele está presente de maneira espiritual. Por isso o entendemos como presença mística. Essa é a compreensão dos reformados, não é? E isso também, nesse sentido, eleva a Santa Ceia, não é, a uma importância muito grande na igreja. Não é como, por exemplo, hoje você tem na maioria das igrejas evangélicas, tá? Maioria, não todas, esse entendimento mais esvaziado de ceia, onde a ceia é somente um memorial. Apenas um mero simbolismo. Você não tem aquela consciência de participação de verdade. Há uma consciência de participação, né, da comunidade, mas não há muito entendimento sobre sermos alimentados por Cristo de verdade. Entende? E esse é um entendimento que nós reformados temos, que nós somos realmente alimentados por Cristo. Então isso mostra, de maneira geral, né, essas diferenças de conceito de Santa Ceia ou de presença de Cristo na ceia, não é, dentro da cristandade, pensando no catolicismo romano, luteranismo, fé reformada e evangelicalismo no sentido geral, tá certo? Tendo isso em mente, então, eu quero ir para as perguntas e respostas do nosso catecismo. Dessa vez vamos para o dia do Senhor 28, tá certo? E eu só lembro aos irmãos que você vai encontrar esse material aqui nesse livrinho, As Três Formas de Unidade, são os nossos documentos, né, confessionais, tá bom? Se você quiser adquiri-los, eu vou deixar um site para você aí, para poder comprar esse livro, ou então pode também olhar de graça na internet, beleza? E também recomendo esse livro aqui,
certo? Introdução ao Catecismo de Heidelberg. E aqui nesse livrinho, que é muito bom, também tem o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, que é um dos autores do Catecismo de Heidelberg, tá certo? Mas, por matéria de divulgação, eu vou usar aqui com vocês o aplicativo reformado, o IRB Docs, tá bom? Vamos olhar o catecismo nele. Aqui nós temos muitos conteúdos importantes, tá bom? IRB Docs, baixou aí, você vai ter acesso a uma aba de vídeos, e aí você tem acesso ao que tem de conteúdo reformado, tá bom? Você vai ter aqui nessa aba de vídeos, você acessar o YouTube direitinho, tá aqui tudo separadozinho para você. Se você vai na aba, por exemplo, de artigos, você também vai ter acesso a muito conteúdo, tá? Sites onde você vai ter sermões reformados, a revista Diaconia, tem muito conteúdo bom mesmo, tá bom? Vale bastante a pena. E, é claro, né, vamos para... Além disso, você tem Bíblia, viu? Inclusive tem a versão aqui ACF também para você estar lendo sua Bíblia no seu aplicativo. Por enquanto só tem para Android, tá bom? Eu tô olhando para a câmera errada, cara. Tá aqui a minha câmera principal e eu tô olhando para a câmera de cima. Vou até tirar ela para não ficar olhando aqui, ficar parecendo um doido na tela aqui para vocês, tá? Vamos aqui para nossa biblioteca, certo? Tá aqui, ó, nossa biblioteca. E você tem aí a seção de unidade, né? E os 3 credos ecumenos também, tá? Inclusive forma litúrgica, inário, tá tudo aqui nesse aplicativo. É realmente maravilhoso. Então observe, Catecismo de Heidelberg. Então, vamos para o Dia do Senhor 28. Veja como é fácil aqui para você. Certinho? Dia do Senhor 28. Vamos lá então. Pergunta 75. Como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Observem bem a natureza dessa pergunta. Como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Essa pergunta realmente é muito importante. Lembrando aos irmãos que, talvez para alguns que estejam desacostumados, não é, de realmente se aprofundar na interpretação bíblica e acabam fazendo uma leitura bem superficial do texto da Escritura Sagrada, isso pode passar desapercebido. Tipo, as pessoas podem imaginar que nós estamos fazendo inferências ao texto sagrado, quando na verdade estamos apenas interpretando o texto sagrado, tá? Porque Cristo nos deu os sacramentos por um motivo muito claro. Não é? E no que ele estava fazendo, cada ato em si nos traz ensinamentos. E muitas pessoas não percebem isso. Se limitam apenas na cerimônia, mas sem entender o seu significado, o porquê de cada ato na cerimônia. Então, basicamente, essa é a natureza dos sacramentos e estamos explicando isso. Tá? Então, a resposta é do seguinte modo. Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que, em sua memória, comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Tá? Então, primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Que resposta maravilhosa, que dá ênfase à natureza dos sacramentos. Então, basicamente, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é justamente isso, que na Santa Ceia nós temos promessas do Senhor Jesus Cristo. Justamente porque ele está nos comunicando algo. Inclusive podemos pensar em João 6, não é? Quando o Senhor fala justamente isso, não é? Aqueles discípulos que estavam ouvindo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida, não é? Não tem vida. Então, eu não sei como algumas pessoas conseguem fazer a separação, não é, daquilo que é instituído na ceia, daquilo que João 6 nos ensina. Porque é muito clara a comparação, o entendimento. A teologia, o significado, a profundidade. Isso se fala sim do sacramento, porque é isso que vemos resumido no sacramento da ceia. Tá? Nos alimentar de Cristo, que é a verdadeira comida e bebida para a vida eterna. Então essa é a ideia da Santa Ceia. E a nossa resposta aqui do Catecismo traz justamente esse entendimento. Certo? E aí temos algumas perguntas, na verdade, aqui no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Que são muitas, não vou nem ler todas não, porque são bastante aqui, tá bom? Que diz bem assim: o que é a ceia? Pergunta 295. É a distribuição e o comer do pão e do vinho na congregação dos crentes em memória de Cristo,
instituída por ele para testificar por esse sinal que comunica mais certamente o seu corpo e sangue para a vida eterna aos crentes que participam desses elementos, de sorte que o pacto firmado com Deus no batismo seja validado para eles eternamente, não é? Então, veja como isso é importante para nós. Inclusive, nessa resposta aqui do catecismo, é citado também, nesse sentido, o próprio batismo, para fazer uma diferenciação. O batismo é feito de uma vez só, não é? Mas a ceia tem que ser repetida sempre. É como se um fosse confirmação do outro também. Isso é importante, porque, veja, a pergunta 296 diz bem assim: em que a ceia do Senhor difere do batismo? Ouçam com atenção. Ambos são sinais do mesmo pacto da graça. Tá? Então, batismo e da ceia são sinais do mesmo pacto, tá bom? O batismo, no entanto, testemunha que o pacto foi feito, de fato, firmado por Deus conosco. Ao passo que a ceia o renova continuamente e assegura que valerá para sempre, como João 6 nos ensina, não é? Por isso, Deus quer que o batismo seja buscado uma vez na vida. Um só batismo, é a nossa fé. Mas que a ceia do Senhor seja sempre repetida. Então já aqui percebemos justamente uma leve diferença entre batismo e Santa Ceia. Por que a Santa Ceia deve ser feita, não é, até quando Cristo voltar, não é? Sempre repetida nesse sentido. Por conta disso, não é? Porque a ceia é dada para alimento contínuo do povo de Deus, tá bom? E para que venhamos ter, digamos assim, confirmado o pacto que já foi feito no batismo, certo? A pergunta 76 do Catecismo de Heidelberg agora diz bem assim: o que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Agora sim, aprendemos um pouquinho sobre a natureza da ceia, ou a promessa que temos na ceia, as promessas, né? E agora, a questão do seu significado. O que significa comer, não é? O corpo crucificado de Cristo e beber do seu sangue derramado? Mais uma vez pensando em João 6, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida eterna, não tem vida. Então a resposta é, primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Pense no compromisso que é ordenado por Jesus Cristo, que é proposto por ele em João 6. O que fez com que muitos discípulos, uma grande multidão, o abandonassem naquele momento, porque acharam pesado demais o seu discurso. Ou seja, realmente ter Cristo como alimento é viver dele, é depender dele, é confiar totalmente naquilo que ele fez e em quem ele é. Isso não é uma situação simples, tá? Então, segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós. Então, perceba que a ceia, ela realmente testifica isso, não é? Testifica esse compromisso com o Senhor, de que fazemos parte dele, de que somos membros dele, de que estamos ligados a ele. Porque estamos alimentando dele. Ele é a fonte de nossa vida, então. Quando pensamos em vida, o que é que nós precisamos para viver neste mundo? Não é? Essencialmente, comida, não é? E bebida. Ou seja, temos que ter comida, alimento sólido e água. Isso é o básico para a nossa vida. O básico. Não é? O básico. Então a ideia é que essa comida e essa bebida, esses sinais sacramentais, não é? Representam justamente isso. Que Cristo é o nosso verdadeiro alimento. Certo? Então somos unidos cada vez mais a Ele. Não é? E ele fala bem assim: portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Não é? E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Que resposta tão maravilhosa e tão pastoral e tão profunda. Esse sentido da Santa Ceia, de termos Cristo como nosso alimento para termos vida em nós mesmos, não é? Para sermos alimentados para a vida eterna, tem significado profundo, não é? De que estamos unidos a Cristo, independente dessa distância dimensional, digamos assim. Ele está no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui na terra. Mas embora exista uma distância física, não é? Uma diferença entre dimensões, todavia, pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, estamos unidos a Ele. E então, já que comemos corpo e bebemos sangue de Cristo, no simbolismo da Santa Ceia, não é? Então temos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Estamos ligados completamente ao Senhor, unidos pelo mesmo Espírito. Que coisa gloriosa, não é? Que coisa realmente tão pastoral para nós, irmãos.
Eu vou ler aqui mais uma vez o Catecismo Maior de Zacarias Ursino, porque é fantástico pensar sobre isso, não é? Então ele pergunta aqui também, vamos lá, o que significa comer? Pergunta 299, tá bom? Tem a pergunta 297 e 298, que pergunta sobre o que significa partir o pão, ou o que significa participar do pão e do vinho. Eu vou ler essas aqui também, porque é importante. Então, pergunta 297, o que significa o partir do pão? Resposta que da mesma maneira que o pão é partido por nós, também Cristo foi dilacerado e morreu por nós. Veremos isso também no catecismo, tá? O que significa participar do pão e do vinho? Primeiro, que exatamente como o pão e o vinho sustentam a vida corporal, como eu já tinha explicado, assim também o corpo e o sangue de Cristo, que comemos e bebemos, nos nutre para a vida eterna. João 6, né? Segundo, que assim como o pão procede de muitos grãos e o vinho que bebemos de muitas uvas, da mesma maneira os crentes também se tornam um só corpo em Cristo. E agora sim, a pergunta importante aqui para fazer a comparação. O que significa comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue? Tá? A pergunta paralela que é o Catecismo de Heidelberg. Significa crer em Cristo e se tornar membro do seu corpo pela fé e a habitação do Espírito Santo em nós, para que, por causa daquele corpo entregue à morte, recebamos a remissão dos pecados, e para que dessa fonte e manancial, por assim dizer, derramada em nós pelo Espírito Santo que vive nele, bebamos da mesma vida e justiça eternas que está nele. Não é? Então percebam como temos aqui essa pergunta e resposta paralela, não é? Que nos mostra com profundidade esse ensino acerca da Santa Ceia. Tá? Pergunta 77 do Catecismo de Heidelberg. Onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice? Ora, justamente na instituição da Santa Ceia. Né? E temos aqui o texto de 1 Coríntios, justamente capítulo 11, para falar sobre isso. Tá bom? Então esse foi o dia do Senhor 28. Vamos continuar no assunto da Santa Ceia ainda no dia do Senhor 29. Então, deixa eu me colocar aqui. Pergunta 78. E aí vem. A nossa fé apologética não é nesse sentido contra o ensino católico romano. Vamos dizer assim. Então, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? A ideia da transubstanciação? Resposta: não. Não é? Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados. Só para lembrar do que nós ouvimos na aula passada, do que aprendemos na aula passada. Batismo não é, aponta para a obra interna do Espírito Santo, o lavar regenerador do Espírito Santo, não é, e sermos lavados no sangue de Cristo. O batismo, ele não se transforma no sangue quando é derramado sobre nós, tá? Então, ele também não é a própria remissão dos pecados, mas Cristo é quem opera a remissão dos pecados pelo Espírito Santo. Simples assim. Tá certo? Então, da mesma forma, a ceia também é assim, não é? Mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim também, o pão na ceia do Senhor não se torna o próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Tá? Então, são chamados assim justamente por causa da natureza e do uso dos sacramentos. Então, quando Cristo diz isto é o meu corpo, ele não está dizendo, não é, literalmente esse pão é o meu corpo, não é? É a mesma coisa, é o meu corpo. Não. O que ele está fazendo é usando a linguagem sacramental. É mostrando algo que aponta para aquilo que é espiritual. Mostra algo físico que aponta para o espiritual. Essa é a natureza e o uso dos sacramentos. Certo? Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue, e por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Importante, né? Essa pergunta. Ora, Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida das nossas almas para a vida eterna. E ainda mais, ele nos quer assegurar, por esse sinal e garantia visíveis, primeiramente que,
pela operação do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo quanto recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e e obediência são tão certamente nossos como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados. É aquela questão, já estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então, a ideia realmente é, Cristo chama, não é, a Santa Ceia, não é, de seu corpo e o cálice de seu sangue, justamente pela natureza e o uso dos sacramentos, desses sacramentos. Não é? E nós temos aqui um entendimento justamente desse, que a ideia é que nós, como participantes de Cristo, no símbolo da Santa Ceia, não é, temos a convicção de que a sua morte é a nossa morte. Entende a situação? Que como membros do corpo dele, estamos ligados a ele, não é? A sua morte é a nossa própria morte, por isso é que nós somos justificados por meio da fé nele. Entende? A ideia da justificação é que realmente Deus imputa em nós a justiça de Cristo, tá? Por meio da fé nele, da fé nessa verdade. E a Santa Ceia é um testemunho disso. A convicção é que, por causa da ceia, pelo que ela nos ensina, né? Pela natureza do sacramento da ceia, nós cremos em Jesus Cristo, cremos de todo o nosso coração, não é, no sacrifício que ele fez por nós, e portanto a ceia nos mostra, nos simboliza isso, tá? Que de fato, quando Cristo morreu na cruz, nós, como membros dele, estávamos nele. Lembra do entendimento pactual, né, sobre aquela linguagem pactual nele, né, pensando em Adão? Nós caímos em Adão, nós somos redimidos em Cristo. Então a ideia é essa. Nós não, então, temos medo, pavor do juízo final, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Nós estamos nele, nós morremos nele. Certo? Romanos 7, por exemplo, a ideia é justamente essa, que uma vez que estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. A lei, nesse sentido, não tem mais poder de nos destruir, de nos matar, tá bom? Porque já morremos em Jesus Cristo, não é? Para uma nova vida. Então, isso realmente é maravilhoso. Nós morremos para a velha vida e ressuscitamos em Jesus Cristo. A ceia também nos aponta para isso, como o próprio batismo em si. Então estamos seguros, não é, na obra de Cristo, e podemos realmente confessar que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A ceia nos certifica justamente isso. Esse é o ponto tão essencial aqui, tá bom? E esse foi o dia do Senhor 29. Deixe-me olhar aqui mais uma vez para o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, e então partimos para o último dia do Senhor, que fala sobre a ceia, tá bom? Já estamos com 29 minutos de aula, muito bem? Deixe-me aqui achar... Pergunta 300. Comer o corpo de Cristo significa apenas que participamos do mérito de Cristo e dos dons do Espírito Santo? A resposta, não apenas disso, mas também da comunicação da pessoa e da substância do próprio corpo de Cristo, pois a sua divindade habita em nós, mas o seu corpo está unido ao nosso corpo de tal maneira que somos um com ele. Não é? Esse é o poder do Espírito Santo, não é? Operando em nós. Pergunta 301. Como pode ser isso, já que o corpo de Cristo está no céu e nós estamos na terra? Essa pergunta é paralela àquela anterior, né, dia do Senhor anterior. O Espírito Santo, que habita ao mesmo tempo na alma e no corpo de Cristo, no céu, e na alma e no corpo dos santos na terra, é um laço entre os dois, unindo corpos separados a uma grande distância, de modo melhor e mais seguro que os membros no nosso corpo estão presos à cabeça, ou os ramos à videira. Não é? Então, perceba como Zacarias dos Sinos explicou isso, não é? Mostrando até que o entendimento é que a nossa união com Cristo, embora haja uma distância dimensional física, não é? Nossa união pelo Espírito Santo é mais profunda do que a união que nossos membros têm à nossa cabeça. Que coisa, né, assim, gloriosa entender isso dessa forma. Tá? Pergunta 302. Não nos ocorrem essas coisas mesmo à parte da Santa Ceia, da Ceia do Senhor? Sim, verdadeiramente. Sempre que cremos no Evangelho e somos santificados pelo Espírito Santo, com certeza recebemos todos esses benefícios. Não é? Então temos aqui várias compreensões aqui, né? Várias perguntas e respostas no Catecismo de Zacarias dos Sinos. Então, quer aprender mais? Adquira esse material aqui, beleza? Vou deixar o link para você na descrição. Vamos para a nossa
Última parte aqui, Dia do Senhor 30. Aqui. Então, aqui é a parte final da nossa aula, tá bom? Que é a parte mais apologética. Pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Prestem atenção. A ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E, em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Vamos aqui pensar bem nessa pergunta e resposta. Não é? Primeiro, a questão da diferença. Nós vimos já a questão da diferença do dogma, não é, que temos de Santa Ceia, entre católicos romanos, luteranos, zwinglianos e reformados, não é? Mas aqui o ponto central realmente é fazer uma defesa da fé e dessa forma também expor o que é realmente você confiar na transubstanciação, tá? Nosso catecismo chama isso de idolatria maldita. É claro que as palavras duras aqui referem-se muito mais ao contexto, tá bom? Lembremos que isso aqui é século XVI ainda. Não é? Isso aqui foi discutido no século XVI, quando a reforma estava em emergência, não é? Então, a reforma acontecendo ali, os conflitos entre católicos romanos e protestantes eram muito grandes. E, portanto, o espírito da época realmente era esse, não é? Essas palavras até mais violentas, mais duras. Mas mesmo que não usemos, nesse sentido, palavras tão duras, não é? Hoje, no nosso contexto, se você vai explicar para um católico romano por que nós cremos assim, você não vai dizer que o que ele está fazendo é uma idolatria, é uma coisa maldita, digamos assim. É claro que isso é verdade, nós não estamos negando isso de jeito nenhum, não, tá? No nosso catecismo, nós vamos ensinar assim, justamente assim, tá bom? Mas vamos apontar como idolatria, não é? Ainda que tenhamos que explicar de maneira mais clara, com mais paciência para aqueles que são católicos romanos ou quem confia na transubstanciação ou até em outro conceito estranho de ceia, ainda assim precisamos falar sobre essas verdades. Só que o ponto aqui é, a palavra usada aqui foi justamente porque o contexto era esse, tá bom? Mas, mesmo que seja um acordo do contexto, não deixa de ser verdade. Realmente nós entendemos assim. E eu queria até pedir que os católicos romanos que puderem acompanhar essa aula também, em algum momento, se fizerem isso, entendam tanto a situação no contexto da época, como também o nosso entendimento hoje, o porquê nós realmente verificamos a Santa Ceia Católica Romana como uma prática idólatra. Justamente porque o entendimento é que se deve adorar Cristo no pão e no vinho. Entende Cristo no pão e no vinho. Justamente porque a convicção é a transubstanciação. O ponto é, Cristo não está aqui na Terra, fisicamente. Certo? E nem prometeu que ia se manifestar fisicamente aqui. Isso é realmente um entendimento muito errado do católico romano. É você negar essas falas, não é, dos evangelhos ou a instituição da ceia como uma linguagem sacramental mesmo, que aponta para algo espiritual. Esse é um ponto muito necessário, não é? Quando João Batista, por exemplo, disse, quando Cristo veio chegando no Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo que Cristo realmente era um cordeiro? Não, ele assumiu a natureza humana, não a natureza de um animal. Então, eis o Cordeiro de Deus. Não é? É a mesma coisa de dizer, ó, ali está o Cordeiro de Deus. Não é? Ele é o Cordeiro de Deus. A linguagem é sacramental. Certo? A linguagem é sacramental. A mesma coisa quando nós pensamos nos sacramentos na Antiga Aliança. Circuncisão e Páscoa. Tá? A circuncisão, ela não era simplesmente uma marca dos judeus, ou uma marca limitada a uma etnia específica, não é? A um povo específico. Não. Ela tinha aquele aspecto externo, que era o corte no prepúcio, né, do menino de 8 dias de idade, mas o seu significado estava muito além disso. Apontava para algo espiritual, para a purificação, para a separação do mundo, tá bom? Para uma circuncisão que é no coração, ou seja, para a remoção da impureza no coração. Entende a situação? Não é? Então a ideia é essa.
A mesma coisa quando pensamos na Páscoa. Então percebam que há uma linguagem, não é, sacramental na Escritura Sagrada. E temos que respeitá-la. Não é? Temos que respeitá-la. Se nós ouvimos o Senhor dizendo que Ele é a porta, isso não quer dizer que Ele é uma porta literalmente falando, isso é muito básico, muito lógico. Então, quando o Cristo diz, isto é o meu corpo, Ele está fazendo um ato cerimonial, não é? E isso é o que acontece na instituição da Santa Ceia, que é no momento da Páscoa, não é? É um ato cerimonial, não é? Para mostrar o que significa aquele pão naquele momento, o que representa aquele pão naquele momento, não é? Para o que ele aponta, para a obra de Cristo, para o fato de que nós nos alimentamos dele, não é? De que ele é o nosso verdadeiro alimento e a nossa verdadeira bebida para a vida eterna. Esse é o ponto central, não é? Mas ele fisicamente está no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e é lá que nós o adoramos. Quando pensamos, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que temos advogado no céu. Então, a ideia realmente é buscarmos a Cristo nos céus. Hebreus 4, por exemplo, nos ensina justamente isso. No finalzinho, o que nós aprendemos? Para nos achegarmos, não é? Ao trono da graça. Por quê? Porque Cristo está ali. Vamos encontrar socorro em Cristo que está nos céus, no trono da graça. Não é? Então a linguagem sacramental deve ser respeitada, senão nós vamos entender completamente errado. Por isso, no fim, se nós adoramos Cristo não aonde Ele está, no céu, entende? Como Estevão, o primeiro mártir da igreja, que quando estava sendo apedrejado, não é? Como Atos 7 nos relata, ele olhou para o céu e viu, não é, Deus no seu trono e o Filho do Homem à destra de Deus, não é? Ele viu isso, ele relatou isso. É o que está registrado em Atos 7. Cristo está nos céus, Estevão viu ele lá nos céus. Então, o ponto é, devemos adorar Cristo aonde ele está, nos céus. É por isso que Colossenses 3, não é? O apóstolo Paulo nos ensina a buscarmos as coisas que estão lá no alto, onde Cristo está, onde Cristo vive, à destra de Deus, e não as coisas que estão aqui da terra. Pão e vinho são coisas da terra. Ainda que sejam separados para um uso sacramental, são coisas da terra, são elementos daqui, dessa dimensão. Cristo não está aqui nessa dimensão fisicamente falando. Como divindade sim, porque ele é Deus. Mas fisicamente falando, porque ele assumiu nossa natureza humana, ele está nos céus agora. E é lá que ele quer ser adorado. É lá que a Escritura nos ordena adorá-lo. Tá bom? Então, para nós, cristãos reformados, uma vez que nos concentramos nos elementos e adoramos a Cristo no pão e no vinho, para nós esse é um ato idólatra. Tá bom? É como se você transformasse o pão e vinho em Deus. É o Deus pão, Deus vinho. Tá errado. Tá? A compreensão é que Cristo está nos céus e é lá que nós o adoramos. Ele é nosso advogado, nosso sumo sacerdote à direita do Pai. Isso é muito básico na Escritura. Então, por mais que tenhamos respeito pela tradição católica romana e outras, não é? Nós vamos ter que divergir nesse ponto, porque ainda que os pais da igreja, a tradição, não é? O colegiado, o clero em si, nada que as pessoas possam explicar com suas filosofias pode alterar o que está registrado na Escritura Sagrada. O ensino da Escritura Sagrada sobre a ceia, ele é amplo, ele não se limita somente à instituição. Há as aplicações disso que estão nos evangelhos, que estão nas cartas, está nas cartas, então nós precisamos realmente aprender, refletir, respeitar a linguagem sacramental para compreender essa verdade. Cristo está nos céus e é lá que ele é adorado. Logo, não é, se estamos adorando Cristo no pão e no vinho, isso é uma atitude idólatra. Porque ele não está ali no pão e no vinho. Ele não é pão e vinho, ele está lá nos céus. E é lá que o adoramos. Então esse é um ponto básico, por isso classificamos a Eucaristia Católica Romana como sendo idolatria. Para nós é assim, tá bom? Com todo respeito a vocês, é uma questão de explicação de doutrina, certo? Então isso é básico, beleza? E há algo mais aqui ainda, não é? Na ceia que nós entendemos, ela testifica exatamente de uma obra perfeita realizada por Cristo. Logo, como é que eu posso participar da ceia do Senhor, não é? De maneira consciente, realmente participar e confiar no que ela testifica se eu estou negando a obra de Cristo e sua eficácia? Se eu disser, por exemplo, que Cristo morreu, mas sua morte não perdoou de fato pecados de uma vez por todas, eu estou dizendo que sua obra é imperfeita. Mas é totalmente ao contrário do que a ceia testifica. A ceia é um testemunho de que de fato ele morreu para salvar e de que ele é alimento perfeito para a vida eterna. E de que tudo que nós precisamos está nele. Se nós estamos em Cristo, não há condenação. Se estamos fora de Cristo, então sim há condenação. Mas uma vez que temos Cristo como nosso alimento para a vida eterna e estamos nele, não há condenação. Então a ceia é um testemunho perfeitíssimo de que Cristo morreu por nós para de fato nos salvar. E não para abrir a possibilidade de salvação, mas para nos salvar. Então, por exemplo, se tem que acontecer
em cada missa, em cada Eucaristia, não é? Uma repetição do sacrifício por sacerdotes, isso já perdeu o rumo completamente, não é? Isso está testemunhando contrário à ceia. É um testemunho contrário à ceia, à obra de Cristo. Certo? A mesma coisa, aí eu não aplico somente a católicos romanos, mas a católicos romanos e qualquer um que seja sinergista em sua doutrina da salvação. Não é? Se não é, alguém diz bem assim, ora, Cristo fez a sua parte, Deus fez a sua parte e nós fazemos a nossa para a salvação. Então a sinergia, a união dessas duas energias, dessas duas forças é o que nos salva. Logo, isso é mais uma vez um testemunho contrário ao que a Santa Ceia nos ensina. Porque a Santa Ceia testifica uma obra completa, perfeita, que agradou o Pai. Não é? E perceba que, se você vai ler Hebreus, não é? Leia a carta aos Hebreus e perceba que o sacrifício de Cristo ele é perfeito, de uma vez por todas. Se isso não é a verdade confessada por alguém que se diz cristão, ele está negando com isso aquilo que a ceia significa. Para o que a ceia aponta? Percebe como a questão é muito mais séria do que apenas criticar uma questão de conceito? Não, tem uma razão muito mais profunda para isso. Não é? Às vezes as pessoas não entendem que afirmar certas coisas vai implicar em toda a teologia cristã, em toda a teologia bíblica. Por isso, para nós, essa coisa contraditória, não é? A teologia que nós desenvolvemos enquanto igreja cristã, não é? Ela não pode divergir daquilo que é claro na Escritura Sagrada. E esse é um ponto bastante claro, tá bom? Há muito ensino sobre isso na Bíblia, certo? Pergunta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Observem bem. Aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmos, por causa dos seus pecados, e que mesmo assim confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Tá? Então veja, quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmos, não é? Por causa dos seus pecados. Então a pessoa que realmente tem condições de participar da ceia do Senhor como membro do corpo de Cristo, não é? É aquela pessoa que não tem esse entendimento de que ela tem méritos, de que ela pode alcançar méritos, de que ela pode realmente fazer alguma coisa que lhe ajude a ser salvo nessa sinergia com a obra de Deus, com a graça de Deus. Não. A pessoa que participa da ceia para o seu benefício é aquela pessoa que realmente entende que não tem nada para oferecer, que não pode ter mérito próprio, que não pode alcançar justiça própria, que não tem condições de cooperar com sua própria salvação. É um indivíduo que realmente vive em humildade. Ele se humilha porque ele sabe que ele é um pecador miserável. Uma pessoa que tem a noção sinergista, ir para a ceia é uma contradição. Uma contradição absoluta. A ceia é um testemunho de que somente a obra de Cristo nos salva e nada mais. Nenhum esforço nosso, nenhuma de nossas capacidades, nada neste mundo coopera com essa obra. A obra dele é perfeita e completa. E quando vamos à ceia, temos que ter essa consciência que somos pecadores miseráveis e temos que estar insatisfeitos com a nossa própria vida. Alguém que está se sentindo bem consigo mesmo está meio desviado do entendimento cristão. Alguém que está bem assim, eu sou uma boa pessoa, eu busco a Deus, eu faço minhas penitências, eu oro, eu rezo, eu vou à missa, vou ao culto, faço muitas coisas, não é? Caridades, tá? Eu me esforço muito para servir a Deus, para ser uma pessoa boa. Isso é hipocrisia pura, é ilusão, é enganação. O ser humano não consegue fazer nada de bom por si mesmo. Nada de bom por si mesmo. E não pode reivindicar essa bondade e justiça quando faz alguma coisa que seja socialmente boa. Não. O entendimento é que ele deve estar insatisfeito com a sua própria vida para então chegar à Santa Ceia. Não é? E deve desejar, uma vez que reconhece seus pecados e miséria, deve desejar de todo o coração, cada vez mais, melhorar. Esse é o entendimento. Tá? Isso é humildade na hora da ceia. E a última pergunta 82. Esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios devem ser admitidos à ceia do Senhor? Talvez na prática de muitas comunidades, o fato de você ser membro da igreja resolveu o problema. Você vai para a ceia. No nosso entendimento reformado, nós questionamos. Então, esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios devem ser admitidos à ceia do Senhor?
A nossa resposta é não, porque a aliança de Deus seria profanada. Lembra-se que a ceia também é um desses sinais, não é, do pacto da graça, tá? A aliança de Deus seria profanada e sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo e seus apóstolos, a igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu até que corrijam suas vidas. Então, se a pessoa ela é ímpia no que ela confessa, não é, no que ela fala, mas também na sua maneira de viver, ela não deve ser admitida a ser do Senhor. Isso é uma coisa contraditória. Ah, mas aí a ceia é um banquete da graça. Sim, é um banquete da graça, mas não é um banquete irresponsável. Cristo chama os seus fiéis para isso. Pessoas que vão à ceia devem confiar na graça de Deus, mas reconhecer que são pecadores e lutar contra esse pecado. Certo? Então não é simples assim, não. Você vai e continua com o seu mesmo pensamento ruim, não é? E com sua prática ruim de vida e acha que deve participar da ceia do Senhor. Não, você está profanando a ceia do Senhor. Está errado. Por isso a igreja deve excluir, não é? Primeiro disciplinar, não é? E às vezes até excluir, ou seja, excomungar se o indivíduo não se arrepende. Ele deve perder acesso a isso. Para isso que Deus deu presbíteros da igreja. Próxima aula, vamos falar justamente sobre a disciplina cristã. Pra vocês perceberem como isso é importante. Mas para pensar, não é? Imagina aí, ó, baseado nessa pergunta. Aí o indivíduo, católico romano, pula os 4 dias de carnaval, na promiscuidade, na cachaça, bebendo até cair, não é? E na promiscuidade sexual, aquela bagaceira todinha. Aí depois, na quarta-feira, toma cinza e participa da missa normal. Faz todo sentido isso aí, não é verdade? Todo sentido. Você não percebe que isso é a prática da própria hipocrisia? Né? Agora, isso acontece porque eles realmente entendem que eles têm sacerdotes humanos que podem resolver os seus problemas. O que não é bíblico, mas nem um pouco bíblico. Não é? Nem um pouco bíblico. Então, pessoas que são hipócritas assim, não é? Que vão fazer o que não presta no carnaval para depois vir tomar uma cinza na testa e então participar da missa, são pessoas hipócritas e, infelizmente, eu tenho que dizer, e mais uma vez, me perdoe aos católicos romanos se vocês entenderem errado, mas esse tipo de situação é a legitimação da hipocrisia. Basicamente isso. Isso é uma coisa contraditória. Meus irmãos, para concluir essa aula, eu quero apresentar para vocês agora justamente a forma, não é, para a celebração da Santa Ceia, como nós realizamos aqui nas igrejas reformadas, tá bom? Para vocês terem uma noção. Inclusive, eu vou deixar no vídeo anterior, da aula anterior, o link para vocês baixarem o próprio PDF, não é? Da forma para o Santo Batismo, para vocês entenderem como é bíblico, não é? Como é bem explicado. Então, no dia de culto de Santa Ceia, não é simplesmente assim, cantamos os louvores, a pregação, Santa Ceia. Não. Todo culto ele é ordenado para a Santa Ceia. No dia da Santa Ceia, todo culto segue uma ótica, não é? Um entendimento da Santa Ceia. É uma preparação para aquele momento da Santa Ceia. Tá bom? Então, os hinos são selecionados para isso, que tem a ver com esse tema. Os textos lidos também têm a ver com esse tema. A própria pregação vai também chegar nesse ponto para que então a pessoa possa ter uma consciência e uma reflexão sobre o participar da ceia. Então seguimos uma forma, uma liturgia para a Santa Ceia, tá bom? Então está bem aqui, ó. Nós começamos com a leitura da instituição, 1 Coríntios 11, versos 23 a 29, beleza? Em seguida temos o autoexame, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem, olha. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Então, ali você tem explicações, né, para que as pessoas possam ir refletindo sobre isso. Fazer esse exame sincero, cada um em particular. Depois, vamos aprender que a ceia é um convite e a advertência. Tudo isso na liturgia, nós lemos tudo isso certinho. Tá? E vai falar sobre o que significa a ceia ser um convite e uma advertência da parte de Deus. Depois, sim, falamos que a ceia é um memorial. Então, veja, o memorial é apenas um dos aspectos da ceia. Não é o único, tá bom? A ceia também é memorial. Mas a ceia também é garantia, né? Esse é um outro aspecto, garantia. Mas garantia do quê? De que nós somos salvos porque participamos da ceia? Não, ouçam bem com atenção, olha. Toda vez que comemos este pão e bebemos deste cálice, Cristo nos lembra e garante que Ele nos ama. Então a ceia é um testemunho, uma garantia do amor de Cristo por nós. Não é uma garantia de que nós somos salvos porque participamos da ceia. Entendeu? Com o seu corpo e sangue, ele alimenta e sacia para a vida eterna as nossas almas famintas e sedentas. Isto é tão certo como nós recebemos este pão e vinho em memória dele. Tá? Percebam como é conciso, né, no caso, a forma para a Santa Ceia com as nossas confissões também. Tá? Então, também além de garantia, é um sinal de comunhão, certo?
E aí vamos aprender sobre a comunhão, que a ceia significa. E por fim, a ceia é expectativa da vinda de Cristo, da sua segunda vinda. Aprendemos também isso. Então veja quantos aspectos, não é, de significado a ceia tem. Não apenas memorial, mas tudo isso, certo? Então, mais uma vez, temos que fazer o autoexame, entender que a ceia é um convite, uma advertência, que é um memorial, que é uma garantia e que é também símbolo de nossa comunhão com Cristo e uns com os outros. E uma expectativa. Não é algo esperançoso nesse sentido, uma expectativa da vinda de Cristo para nos buscar, tá bom? Em seguida nós oramos, fazemos uma oração específica sobre isso, a esse respeito, e antes, não é, ou no caso, depois da pregação e antes da Santa Ceia mesmo, da celebração, temos ainda uma última exortação, que é justamente essa, observe bem, ó. Para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Perceba como isso é conciso com as nossas confissões, tá? Devemos levantar os corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Percebe? Creiamos firmemente que seremos alimentados com o seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e essa bebida em sua memória. Então nós cremos realmente que somos alimentados. Somos alimentados. Não é uma ceia esvaziada, somos alimentados, tá bom? Então esse é o ponto. E aí acontece a celebração. Na hora da celebração, não é? Eu como ministro, cada ministro reformado pega um pão realmente, uma vez que os irmãos já receberam a distribuição dos pães, não é? Pegamos o pão e partimos para que todos possam ver, tá? E aí nós dizemos bem assim: o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembrem-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Então percebam como tudo é muito simbólico e nos ensina muito acerca da Santa Ceia e da obra de Cristo. Em segundo lugar, pegamos então o cálice, o erguemos, não é? E dizemos: o cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembrem-se e creiam que o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Percebam, tanto no ato de partir o pão, como também de erguer o cálice nesse sentido, estamos lembrando que isso significa que a Santa Ceia, não é? A Santa Ceia significa que a obra de Cristo, não é? Ou o seu corpo crucificado, o sangue derramado, foi suficiente para a remissão completa de todos os nossos pecados. Não parcialmente uma remissão parcial. Pagou parte do pecado, não. É uma remissão completa de todos os nossos pecados. Nós temos a segurança de que fomos realmente perdoados, justificados pela fé em Jesus Cristo, pela obra que Ele realizou por nós. Essa é a segurança que temos na ceia. Por fim, então, temos uma doxologia, nessa forma da ceia, não é? Onde nós lemos o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então, todos nós lemos isso em conjunto, né, na igreja. Então, fazemos mais uma oração de ação de graças, certo? E cantamos algum hino final. Então, a liturgia da Santa Ceia é essa, não é? Então, temos os hinos direcionados para isso, os salmos direcionados para isso, as leituras todas direcionadas para isso, como também o sermão, não é? Para que todo o culto onde nós celebraremos a ceia, quase não sai, né? Seja consciente e cada um possa fazer essa reflexão, possa, na preparação, pensar em sua própria vida, estar insatisfeito consigo mesmo, pedir a Deus perdão por seus pecados, realmente se prepararem para aquele momento. É realmente algo muito maravilhoso, irmãos, muito marcante para nós como cristãos reformados, tá bom? Então quero encerrar a nossa aula de hoje, já estamos aí a 55 minutos. Muito obrigado por sua paciência, Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!